5, Lucas, capítulo 1, versículo 5. Traz para mim, senhor, fazendo um favor. Lucas 1, 5. Irmãos, nós temos que aprender a valorizar algumas coisas, até do que já foi falado aqui, né? Você está aqui no culto, você está se esforçando. Tem gente que não está em outro lugar, não está se esforçando. Então, chegar o dia do problema, como foi falado aqui, a pessoa não tem força para buscar Deus. Ela se deixou se levar pela emoção, por alguma coisa, e ela não vem buscar Deus. Chega no dia da luta, ela não tem força para buscar a Deus. Ah, são 10 virgens. As 5 não buscaram, e 5 buscaram. Depois as que não buscaram, queriam unção daquelas que buscaram. Obrigado, filhinho. Eles deram unção para ela, deram óleo para ela? Não, ficaram sem. Então você precisa valorizar a sua busca. Você está aqui, você está buscando, né? Poderia estar em outro lugar, mas você está aqui, está buscando a Deus. E a gente tem que aprender a viver embaixo de pressão, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma lista de coisas que eu estou orando. Aí eu vim aqui nessa noite, Deus já falou comigo, ó, ora aí, para Deus revelar, né, o que tem na sua boca, para Deus queimar, né, a sua boca com as brasas do altar. Então eu vou chegar em casa e vou fazer isso. Vou orar, porque eu estou precisando orar isso. Vou orar isso que você está falando. O Flu falando aqui, em questão do Edir Macedo, se ele chegar hoje aqui e quiser trocar de igreja, eu vou dizer para ele que não. Não tem condições. Ah, mas a minha tem 80 países, 100 países. Não tenho, não quero. Não vai dar certo. Então a gente tem que aprender a viver embaixo de pressão. Eu estou passando por uma situação, por exemplo, estou orando por um monte de coisa que eu preciso, elas estão atrasadas. Eu oro aqui, Deus não fala. Você já deve ter passado por isso também, né? Aí eu oro aqui, Deus também não fala. Eu oro aqui, Deus não fala. Aí eu oro aqui, Deus não fala. Mas eu só tenho uma direção que Deus falou para mim. Aí uma madrugada dessa eu estava orando, eu só tenho essa direção. Não tenho outra para nada. Nenhuma, mas só tenho essa direção. Essa semana eu estava orando, Deus colocou no meu coração, ora pelo Florisvaldo. Em questão de inveja contra ele, a casa dele, a empresa, a família, né, gente de perto, gente de longe, não sabe de onde vem a inveja. Quem conhece o coração do homem é Deus. Então a única direção que Deus falou comigo, que eu sinto, né, é que Deus vai fazer um milagre, que Deus vai agir, Deus vai fazer alguma coisa, chegou a hora. A única coisa que eu tenho é essa. Para as minhas coisas não tem direção nenhuma. Então a gente tem que aprender a viver embaixo de pressão. E faz tempo que eu estou assim. Aí, aqui no versículo 1,5, nós tivemos aqui sexta-feira, e Deus falou de forma tremenda, de forma maravilhosa, na sexta-feira, sobre a vida de Zacarias, né? 1,5. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, pois Isabel era estéril. Irmão, nós podemos fazer tudo certinho, como foi falado na sexta-feira. Você pode fazer tudo certinho para Deus, mas você não está blindado de ter problemas, não. Esse casal aqui era um casal justo perante Deus, né? Era um casal que andava sem repreensão. Quer dizer, as pessoas olhavam para ele, não tinham que repreender, não achavam nada de errado na vida deles. Não tinha por que repreender. O Zacarias e a Isabel eram pessoas idôneas. Porém, não estavam livres, não estavam blindados de problema, não. Ela era estéril. Era tudo isso para Deus, mas era estéril. Nós não estamos blindados. A gente não está livre de problemas. Você pode fazer tudo certinho. E essa palavra é uma palavra de conforto, uma palavra de consolo que tira a gente debaixo de qualquer acusação. Ah, mas será que eu estou em pecado? Está acontecendo isso comigo? Será que eu estou errado? Será que eu estou fazendo algo errado? Não, se a gente estiver fazendo o justo também, se a gente estiver fazendo as coisas perfeitas, não vamos ser blindados. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Nós não vamos conseguir mudar a vontade de Deus. Então, o que Deus vai fazer, Ele vai fazer. E eles não desistiram do Senhor. Na época
quando Zacarias servia, tem um historiador que ele fala que tinha 318 mil sacerdotes. Era o templo, era turno de 24 horas, então mudava. Então tinha centenas de 24 horas, mais uma centena de 24. E ele fala que tem gente que serviu como sacerdote uma vez só, tanta gente que tinha. Mas Zacarias ficou dentro do templo, ele teve esse privilégio de Deus de ficar dentro do templo orando. Então, como o Flor sempre fala que as coisas não acontecem, eu estou orando, para ele também não acontecia, não. E ele ficou velho, mas não se afastou do altar de Deus porque as coisas não aconteciam. Essa é a maturidade que Deus quer que a gente tenha. Eu não tenho direção nenhuma, não tenho nenhuma. Mas eu não estou perdido. Eu estou orando por todas elas. Se eu contar um problema para você, você falar assim para mim, pastor, você tem que orar. Já estou orando, irmão. Não tem jeito. É só Deus. Já estou clamando a Deus. Mas se eu contar outra, você tem que orar também. Não, mas eu estou orando já também. Não tem direção nenhuma. E a gente tem que aprender a viver embaixo de pressão. Como a gente prega aqui, tem que viver. Não está acontecendo nada, mas parece que está parado. Mas Deus está fazendo. Deus está agindo, Deus está operando. Porque nós não andamos por vista nem por sentimentos. O Senhor está agindo. Mas o Edir Macedo vai te dar aquela igreja, hein? 80 países ou 100 países, não quero, não vou. O senhor vai ficar lá, vou ficar aqui. Não tiro meu pé daqui por nada. Só se o senhor mandar. A gente tira, se Deus não mandar, a gente fica. A gente não sai, tem que aprender a viver embaixo de pressão. Então ele ficou velho, né? O João Batista nasceu, exerceu o ministério dele. Alguns dizem, eu não tenho muita certeza não, que entre 30 e 40 anos o João Batista morreu. Entre 30 e 40 anos ele morreu. Então ele esperou o filho dele 40 anos e ficou lá dentro do templo. Ele não desistiu por nada. Ficou velho, mas ficou servindo no altar. Ficou velho, mas não se afastou do altar por causa de problema. Tem coisas que nós podemos ficar velho e não acontecer, nós não podemos sair fora daquilo que Deus chama a gente para fazer. Por isso que eu estou falando para você hoje, irmão, você não sabe o dia de amanhã, valoriza hoje a sua busca. Tem gente que não quer, tem gente que está brincando aí com Deus. Tem gente que está zoando. Quando chegar o dia da batalha, a pessoa não aguenta, não tem resistência. Ela não está buscando a Deus. Então nós precisamos, você precisa valorizar a sua busca para você não afundar junto. Um dia se afundar, você não afunda junto. Estarão 2 no campo, um será levado, outro será deixado. 10 virgens, 5 buscaram e 5 não. E você acha que Deus é tão injusto? Deus é Deus de misericórdia, Deus é bom, mas para quem quer misericórdia. Então valorize a sua busca, não se afaste do altar de Deus por causa de tempo, de coisas. Como eu estou falando para você assim, eu estou na agonia, eu preciso resolver coisas e eu não sei, e eu aprendi que eu não posso ficar racionalizando coisas, pensando como é que eu vou resolver, e eu não posso ficar pensando em coisas. A Ana não ficou pensando para ter um filho, ela foi orar. Eu não posso ficar pensando. O Zacarias não ficou pensando aqui para ter João Batista, ele foi orar. E as coisas aconteceram na oração, eu não posso ficar pensando. E nessa minha busca de madrugada, a única certeza que eu tenho, olha pelo Floresvaldo, contra a obra de inveja, contra a macumbaria, feitiçaria. A única direção que eu tenho é essa, a única coisa que fala no meu espírito é isso, eu não tenho outra direção. Você me pôr aqui, eu não sei se eu subo, se desço, né, se vou para a esquerda, para a direita, eu não sei. Mas se chamar o Floresvaldo para orar aqui, eu sei, porque é isso que Deus está falando comigo. Então nós precisamos aprender a suportar a pressão. Estamos ficando velhinho, não aconteceu ainda, nós vamos se afastar, não. Nós temos que ter a nossa escolha. O Salmo 84, 1, 2 e 3. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. E o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha achou ninho para si, onde ponha os seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Até o pardal e andorinha achou ninho perto da onde? O que está escrito aqui? Até o pardal e andorinha, até o pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo nos teus
Onde o pardalzinho escolheu para fazer ninho? Perto do altar de Deus. Não sai do altar de Deus. É escolha. Não se enrole com ninguém, não pode ser quem for. Amaldiçoa Deus e morre. Não, como fala uma doida, fala você também. Ou um doido, fala você também. Não. Escolhe fazer o seu ninho perto do altar de Deus. Onde os sacerdotes viviam? Perto do altar de Deus. Onde você tem que viver? Perto do altar de Deus. Onde os passarinhos fazem ninho? Perto do altar de Deus. Então, até o pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu, Deus meu. Então ele foi escolher um ninho, foi lá no templo, ele escolheu o ninho bem pertinho do altar. Escolha fazer o seu ninho perto do altar. Aleluia, Jesus. Fique perto do altar. Não sai do altar por causa de ninguém. Pode ser quem for. Não perca a sua vez do sacerdócio por causa de ninguém. Teve sacerdote que entrou uma vez só, teve uma chance, só entrou, ministrou e foi embora. Não tinha mais lugar. Pela quantidade de gente que tinha. O Zacarias, Deus pôs ele lá por muitos dias. Aproveita a sua chance. Fica no altar de Deus. Faz o seu ninho perto do altar de Deus. Não sai do altar de Deus, né? Por questão nenhuma a gente não sai do altar de Deus. O Mateus 8:1 diz assim: e descendo ele do monte, é uma mensagem que tem muito perseguido a gente nesses dias, né? O leproso é uma mensagem que tem bastante perseguido a gente nesses dias. Deus tem falado bastante através dessa mensagem. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso. Leproso, uma doença grave dos nervos, atingia os nervos, atingia a pele. A pessoa não tinha vida social, era proibido conviver com a família, ia lá para o leprosário e ficava lá. Era uma doença contagiosa e muitas vezes não tinha cura. E ninguém podia tocar no leproso, o único que tocou nele foi Jesus. O único que vai tocar em você, na sua situação, é Deus. Ninguém pode tocar na sua situação, você tem que ter essa consciência. Ficar pensando, racionalizando coisa, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, isso aí não vai adiantar. A Ana entrou no templo para orar, ela não ficou racionalizando coisas ou ensinando Deus. A única chance que nós temos é de orar. Então nós temos que orar. Não é ficar racionalizando coisa, pensando, nós não temos não temos capacidade de fazer nada. Tem coisa que a gente não tem capacidade de fazer nada. Nós vamos ficar racionalizando, não, vamos orar. Se a gente ficar pensando, nós vamos perder a bênção. A bênção não vem com pensamento. A bênção não vem a gente traçando planinho nosso. A bênção vem em oração. A bênção da Isabel e do Zacarias veio na oração. Na hora da oração o anjo apareceu, bem na hora da oração. Eu tenho lá, não tenho direção nenhuma. Na hora da oração, uma convicção vem no meu coração. Ora pelo Floresvaldo. A bênção vem na hora da oração. A bênção do Senhor chega bem na hora da oração. Então, eis que veio um leproso e o adorou, não ficou pensando. E o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, não podia tocar, mas Jesus tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da sua lepra. Então, uma doença tão terrível, não tinha cura, tirava a pessoa do meio da família, ela era humilhada. Naquele tempo era um sinal de pecado, as pessoas acusavam: você pecou, por isso que você está assim, sofrendo assim, era um sinal de pecado. Diante de tantas coisas, qual é a mensagem para nós? Deus é maior do que a lepra. Aleluia. Deus é maior do que qualquer coisa. Nós vamos te prender, vamos te jogar na cova dos leões. Deus foi lá e tirou, porque Deus é maior do que a cova dos leões. Você está no mar, agora para trás você morre, que tem perseguidor, para frente só tem água. Deus abriu um caminho, Deus é maior do que o mar. Vocês foram jogados na fornalha de fogo porque não quiseram partir para a idolatria, adorar outro Deus. Deus foi lá e tirou a força do fogo. Deus é maior do que o fogo. Deus é maior do que tudo. O Senhor é maior do que qualquer problema que nós temos na vida. O Senhor é maior.
né? Deus é maior do que tudo. Então, o que acontece é a oração. É na oração que Deus fala, é na oração que Deus dá direção. É na oração que Deus fala pra gente o que a gente tem que fazer. E às vezes nós estamos embaixo de pressão. Aí eu vim aqui na igreja, Deus na palavra. Eu chego em casa, não, eu vou ler essa palavra, vou orar. Deus falou lá na sexta-feira que eu posso estar fazendo as coisas tudo certo, mas eu não sou blindado. E eu vou orar isso, Senhor, em nome de Jesus. Não vou ficar embaixo da acusação do diabo, não, do inimigo, não, de sentença, não. Posso estar fazendo as coisas certas e sabe o que acontece? Não sou blindado. Posso estar fazendo as coisas certas, posso ficar velho, não aconteceu ainda. Mas o Zacarias não abriu mão do sacerdócio dele, então eu também não vou abrir do meu, não. Ele não se afastou do altar porque as coisas não aconteceram, não, eu também não vou me afastar, não. Vou ficar aqui. E se vier um negócio bom aí e Deus não falou nada, não, nós não vamos pegar também, não. Ah, mas o negócio não serve para nós, não. Vamos ficar aqui. Deus mandou ficar aqui. E tem uma pior ainda, uma pior melhor. Janeiro a Bruna já não está mais com a gente. Ela vai acompanhar o futuro esposo dela na outra igreja. Perder mais um. Não ficar chorando. Triste, porque a Bruna é a bênção na igreja. Agora não ficar chorando, né? Se riscando com faca. Não, nós vamos orar e Deus vai suprir a necessidade. Deus vai fazer um milagre. Né? Se o Edir Macedo chegar aí, eu não vou falar para ele que a Bruna não vai sair. Não, Edir Macedo, fica aqui que a Bruna vai ficar aqui com a gente. Em janeiro a Bruna vai enganar Edir Macedo? Não. Nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre. Nós temos que aprender a viver embaixo de pressão sem ficar racionalizando coisas. Podemos estar racionalizando. Deus não trabalha com o meu pensamento. O que eu vou fazer se eu começar a pensar muito? Vou tomar remédio. Vou ficar ansioso. Vou ficar depressivo. Vou começar a comer muito. O que acontece é isso. Então nós temos que orar para Deus nos dar a capacidade para a gente não ficar ansioso com as coisas. Eu fico na minha cabeça assim, tentando entender as coisas, eu não entendo as coisas. E acho que você já passou por isso também. Eu fico tentando achar, não entendo. E quando é que vai funcionar? Quando eu largar na mão de Deus, aí funciona. Se eu ficar pensando, racionalizando como é que eu vou fazer, não sei. Não, nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre. Aleluia, Jesus. Né? Nós vamos buscar o Senhor e Deus vai fazer um milagre. Então, estendendo a mão, tocou dizendo, quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Deus está acima de qualquer lepra. Deus está acima de qualquer doença. É incurável. Mas Deus está acima disso, em nome de Jesus. É incurável para o homem, mas Deus está acima disso. Deus está acima de todas as coisas. No versículo Mateus 20, 29. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que era Jesus que passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. 2 cegos. Cego não vê, mas o cego ouve. E quando ele ouviu que era Jesus, ele fez o que? Começou a clamar. Quando ele começou a clamar, os olhos dele se abriram. Jesus fez um milagre e o olho se abriu. Nosso olho espiritual se abre na oração. Olha aqui que momento que os olhos dele se abriram. Que 2 cegos sentados junto do caminho, ouvindo que era Jesus que passava, clamaram, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou e disse, que quereis que eu vos faça? Disseram, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou os olhos, logo seus olhos viram e eles seguiram Jesus. O que aconteceu? Aconteceu na hora da oração. E se eles não clamam? Eles iam ser curados? Não. Eles clamaram. Então o milagre aconteceu na hora da oração. Aquela experiência que eu tive maravilhosa, lendo Bíblia, não entendia nada, aquilo passou.
Lendo o livro não entendia nada. Ouvindo louvor me dava raiva. Não estava entendendo nada. Eu cheguei aqui na igreja e Deus falou. Deus virou a chave. Qual que foi a palavra mesmo que eu falei para vocês, que o pastor Daniel pregou? Ah, tá. A Ana orou mesmo com dor de alma. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu não estava entendendo nada, eu li a Bíblia. Quando cheguei aqui, eu vi a Ana orou com dor de alma, não estou entendendo nada, minha alma está doendo. O que eu tenho que fazer? Continuar orando, mesmo com dor de alma. A Ana orou com dor de alma e teve filho dela. Eu não estava entendendo nada, lendo nada, não compreendendo nada, né? Não estava entendendo livro, Bíblia, nem louvor, nem nada. Aí eu chego aqui, Ana orou com dor de alma. Eu cheguei em casa e falei, Senhor, é isso. Eu tenho que orar com dor de alma, mesmo doendo, eu não posso parar de orar. A oração tem um poder muito grande, a oração abre os olhos do cego. A oração tem um poder muito grande. Tomei aquela palavra para mim, hoje eu estou entendendo tudo que eu leio. Levanto de manhã lá, levanto cedo, já leio aqui um versículo, já dá a palavra de sexta, a palavra de domingo, 2 minutos. Então, a oração tem um poder maravilhoso. A oração abre os olhos. Os 2 eram cegos, clamaram. Começou no clamor. Não começou com dízimo, com oferta, com nada. Começou no clamor, na oração. Deus abriu os olhos, passaram a seguir Jesus com os olhos abertos. Senão, se a gente não clamar, nós vamos seguir Jesus com o olho fechado. E eles passaram a seguir Jesus com o olho aberto. Vamos terminar aqui, 2 Reis 6:15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele disse, não temas, não tenha medo. Eliseu já está em outra posição. Não tem medo. Diante de uma situação tão terrível, a cidade cercada, o homem tem tanta paz que excede o entendimento que ele fala, não temas, Deus vai fazer um milagre. Deus vai agir, são inúmeros soldados, Deus vai cegar todo mundo aí. Então não temas, em vez de a gente ficar pensando, dando ideia para Deus, é melhor orar. Não estou entendendo nada, mas eu vou orar. Estou cego, estou vendo nada, mas eu vou orar. Está tudo escuro para mim, estou enxergando, mas eu vou orar. Aí o desafio, eu estou orando, Senhor, precisa resolver isso aqui, já passou do tempo. Deus, acho que eu estou esperando demais, e o Senhor não fez ainda. Será que só eu sou assim? Aí estou orando, estou buscando, eu venho na igreja, e Deus fala que eu tenho que buscar, e eu vou lá de novo. Aí fala que eu tenho que orar, eu vou lá de novo. Ah, você está com diabetes, já orou para Deus? Estou orando bastante para Deus me curar. Ah, mas essa situação também estou orando, porque eu estou ouvindo a palavra só está mandando eu orar, estou orando. Aí eu estou orando, não tem resposta nenhuma. Aí um dia Deus só desceu uma palavra no meu coração, ora pelo Floresvaldo. Essa é a direção que eu tenho, é a única. Não tem mais nenhuma. Letícia perguntou para mim essa semana, quais são os planos? Eu não tenho nenhum, filha. Nenhum. Não tenho, se perguntar para mim qual o plano, não tenho. Não tem nada. Não sei nem se amanhã eu tô vivo. Mas não tem nada. Agora, qual é o plano que eu tenho? Orar pelo Floresvaldo. O único plano que eu tenho, a única coisa que eu ouvi no meu espírito foi isso. Mas Deus sabe o que está fazendo. Amém? Às vezes eu estou orando por ele e Deus está me abençoando. Deus sabe o que faz. Às vezes eu estou semeando uma oração na vida dele, quem está recebendo sou eu. Então, irmão, embaixo de pressão nós temos que aprender a andar. Nós temos que aprender a andar embaixo de pressão. Não tem salário, não tem dinheiro. Vê um presidente aí da Coca-Cola. Vou pôr você lá, né? Como vice-presidente. Não vou vender Coca-Cola, não vou. Ah, mas se Deus mandar e me exaltar, aí eu vou. Se eu ouvir de Deus, que eu ouvi para mim orar pelo Floresvaldo, eu vou. Agora, não passo nem em casa para pegar nada. Mas se eu não ouvir, eu não vou. De jeito nenhum, eu não vou. Se eu não ouvir Deus, eu não vou. Se eu não ouvir Deus, eu não vou arredar meu pé.
Aí na quarta-feira eu me senti mal, porque por ter falado pro Dani orar pelo Florisvaldo, eu não falei, cheguei em casa e fiquei mal. Porque Deus tinha mandado eu fazer aquilo. Então, nós temos que aprender a andar embaixo de pressão. Estamos cercados aqui no temas. Não fique racionalizando coisas. Não deixe o diabo te pegar com pensamento, não, que não vai adiantar. Pensamento não adianta nada. Meditar na palavra, sim. A gente lê e meditar. Mas ficar pensando em resolver coisa não vai servir para nada. Vamos trocar o pensamento por oração e nós vamos ver o poder. Nós vamos enxergar. O olho vai abrir. Então ele disse, Senhor, não temos, porque é mais os que são conosco do que os que estão com eles. A parte da oração, Bruna, qual que é? E orou Eliseu e disse, Senhor, peço que abra os olhos para que veja. Essa mensagem já veio aqui. Sempre está lá no grupo. Você está orando para Deus abrir seus olhos? Estou orando para Deus abrir meus olhos. Ele abriu tudo? Não, ainda não, mas eu estou orando. Nós temos que aprender a servir a Deus em pressão. Ah, mas você está ficando velho? É, mas eu não vou sair do altar de Deus, não, porque eu estou velho, não, vou ficar lá, igual Zacarias e Isabel. Foi pai de um profeta maravilhoso. Deus deu muito mais do que eles pensavam e imaginavam. O pardal foi fazer ninho perto do altar de Deus. Nós vamos ficar perto do altar de Deus. Se o diabo falar que você está velho, você está amarrado em nome de Jesus. Né? Dá uns 2 pulos. Estou velho, nada, estou novo em nome de Jesus. Amém?